devem ter uns 3 ou 4 vídeos que eu falo a mesma frase. Pega a pecinha da internet, pega não sei aonde. Mas Kim, pegar da onde? Bom, então estamos aqui, certo? No site que a gente vai usar, né? Que eu uso mesmo para baixar os meus STLs, certo? Lembrando, o caminho vai ser baixar o STL, né? A não ser que você já saiba desenhar, modelar, que é uma ótima coisa. Mas o caminho comum, né, para a maioria das pessoas é baixar o STL, vai para o fatiador, calcula, fatia a peça e depois manda para a impressora imprimir. Então esse é o caminho mais comum que a maioria das pessoas segue. E a ideia desse vídeo aqui é te mostrar realmente os sites que vocês podem buscar os seus STLs. Então, começando, temos o primeiro site, que é o GrabCAD, né? Para quem já está um pouco nessa área aí, quando tem CAD no final, já sabe mais ou menos o que é, né? Geralmente é usado para engenharia, né? É modelar alguma coisa, não que não seja para outros fins, mas geralmente é uma pegada mais para engenheiro. Quer dizer que eu não vou ter nada aqui que não seja de engenharia? Não, pelo contrário. Então, por exemplo, olha, Pokémon aqui, Pokémon. Dá um enter aqui, né? Aí vai pesquisar alguns desenhos, ó. Faltou o, né? Pokémon. Tá aqui, ó. Tem algumas coisas de Pokémon. Pokébola, tem sei lá, esse aqui, o Pikachu, eu sei, conheço, né? O Staryu, conheço. O Magnemite, eu conheço, né? Alguns eu conheço, enfim. Mas o intuito do site não é isso daí, né? Então, voltando para a biblioteca, a gente pode pesquisar pela pesquisa aqui normal, pela barra de pesquisa, né? Ou pelas categorias. Eu sugiro, quando for pesquisar por esse site, colocar aqui, por exemplo, ó, tem várias opções. Popular recente, mais likeado, né? Que é o que deram like, né? Mais comentado, mais baixados, seguidos, essa semana, esse mês, ou todo o tempo. All time, que bom. Ó. Categoria, por exemplo, tem várias. 3D Printer, Space, Arquitetura, Automotive, Aviation, Components, Computer, Construction, e lá embaixo, Toys, por exemplo, né? Aqui, por exemplo, ó, vou buscar o Aerospace, que é uma área que eu gosto. Então tem aqui, ó, modelos aeroespaciais, tem aqui realmente um avião, uma turbina aqui, por exemplo, um aeromodelismo. Para quem gosta dessa área aqui, vem nessa parte de aeroespacial. Não quero, vou tirar o filtro daqui então. Pá, vem aqui, categoria. Vou pegar, por exemplo, vamos pegar lá o computer. Aqui, ó, o Arduino. Aqui tem um Mini UGV, que é um carrinho que eu boto talvez um Arduino ou um ST2, depende do projeto. Então, as categorias são divididas nessa parte aí, ó. Então aqui, ó, um pedalzinho aqui talvez por aqueles volantes de videogame, né, que deve ser um controlador a manche, por exemplo, aqui outro manche, por exemplo, né? Então, voltados mais para essa parte de engenharia mesmo. Continuando aqui em cima, tem uma biblioteca, que nós estamos nela, temos os Challengers, né, ou os desafios. Então aqui, por exemplo, são desafios, que, ou seja, para implementar eles fazem uma comunidade, né, online e fazem um desafio e resolvem o desafio, por exemplo, que realmente é um challenge, né. Então aqui o que aparece, por exemplo, são os acabados já, né. Tem aqui a NASA Challenger, Lunar Torch, né. Vou até ver depois que eu não vi isso aqui. Uma competição, por exemplo, já foi finalizado. Agora aqui, por exemplo, ó, são os ativos. Então, não tem ativo por enquanto, né? Check back soon for update. Então, volte mais cedo para algumas atualizações. Então, aqui, por exemplo, são os acabados. Os grupos, né? Geralmente também são divididos em categorias, são mais ou menos fóruns ali, né? Robótica, por exemplo, daqui, ó, discussões, né? Um fórum mesmo na internet. Que é muito semelhante às questões aqui, né? Que aqui, por exemplo, alguém faz uma pergunta aleatória que deixa aqui, por exemplo, né? Alguém vai ver, responde, se achar que tem que responder, se souber também, né? Eu não sei responder, né? Mas quem quiser responder, responda. Tutoriais, né? Em inglês, ó, inglês tá afiado de novo. Aqui interessantíssimo isso aqui. Por quê? Por exemplo, eu quero aqui, por exemplo, desenhar esse Nissan GT-R. A pessoa que ensina em vídeos, ou seja, ele tem, deixa eu ver aqui, vai ter, aqui não vai ter aqui, ó, abre aqui, por exemplo, no link que ele deixou aqui, ó, aqui é o tutorial com, vamos ver, 22 vídeos, ou seja, vai criar um Nissan GT-R no SolidWorks. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o que eu já vi aqui, ó, 5, anúncio, né? Pronto. Então aqui, por exemplo,
ele desenha aqui, ó, o Nissan no Solid. Então, se ele consegue fazer isso daqui, depois animar o desenho. Então ele pega ali o desenho, né, de perfil, explica passo a passo como ele está fazendo ali, até chegar no final, que realmente é o carro, né. Vamos ver aqui, ó, deixa eu ver se ele vai pegar, vamos pegar o 9 aqui, esse 9 é interessante pra gente ver. Aqui, por exemplo, ó, o 9, ele está fazendo ali, deve estar fazendo alguma parte de superfície, né? Eu não conheço o Solid, né, não sei usar, mas eu acredito, já vi gente usando, né, mas acredito que ele está fazendo realmente a superfície, né. Ele deve ter cortado o desenho, aquela maquetezinha aqui, e está fazendo o resto, né, dessa parte aqui, até, logicamente, chegar na versão final, que é o Nissan, né. Pega aqui, por exemplo, pega aqui o 21, último episódio. Aqui, por exemplo, ó. Basicamente vai chegar nesse resultado aqui, ó. Você pegou aquela parte lá e modelou no Solid e chegou no ponto final, que é isso aqui, essa belezinha aqui, né. Então realmente é mais, logicamente, voltado para engenharia, né. Mais uma vez, eu não conheço SolidWorks, né? Nunca trabalhei com ele, já vi, mas nunca trabalhei. Mas sei o que ela pode fazer, né. E é muito interessante para quem tem esse domínio aí do SolidWorks. E aqui por final tem os engenheiros, que são realmente os engenheiros ou companhias que modelam, né, e colocam aqui no repositório. Então esse aqui, por exemplo, Bartors Haskhoves, né, tá parecendo que é arma, né, então vamos nem abrir aqui, né. Aqui, por exemplo, esse aqui, ó, ixi, aqui, né, tô crânio, nem sei o que é isso aqui. Então aqui, por exemplo, um motor de passo aqui, por exemplo, deve ser um loop final curve step, não sei o que é isso daqui, mas reparem que é tudo para engenharia, né. Então, esse GrabCAD é realmente um repositório com peças mais voltadas para engenharia, mas também existem peças aqui que não são. Quando eu vou usar isso daqui? Quando eu tiver uma peça que realmente envolva alguma parte de engenharia, tô falando, muita engenharia tô falando, né? Com uma peça mais técnica, uma peça mais de indústria, aí eu vou buscar isso aqui. Então, não posso então buscar aqui um anime? Pode, né? Fica à vontade, mas a pegada deste site não é para este fim, beleza? Passando agora para o próximo, temos o My Mini Factory, que como o nome diz, já dá uma dica, né? My Mini, né? My Mini Factory, né? Minha mini fábrica, né? Que seria, não é, logicamente, né, o site inteiro, mas seria uma pegada também mais para as miniaturas, action figures pequenos, ou aquelas figuras de board games, por exemplo, né? Então, totalmente diferente do Crab, né? Do GrabCAD, por exemplo, que era um pouco mais para engenharia. Esse aqui é um pouco mais para miniaturas. Ah, mas só tem miniatura? Não, né? Tem várias coisas aqui. Aqui, por exemplo, ó, na tela inicial, já vê já o que vai ter no site, né? É que realmente quando eu quero, por exemplo, fazer impressões de miniaturas, tanto para board games ou simplesmente fazer miniatura. Agora, eu vejo um problema aqui. Isso aqui são peças muito pequenas. Na nossa impressora FDM, ela não sai com uma qualidade igual esta aqui. Para sair com essa qualidade é muito difícil. E quanto menor ainda, é mais difícil ainda. Qual é indicado para miniaturas? Geralmente, não é uma regra, mas geralmente, para ter uma excelência de resolução, de detalhes aqui, é uma impressora realmente de resina. Que não é o nosso caso, né? Mas, não posso imprimir com FDM? Pode. Você pode fazer se quiser, né? Só que eu acho que fica melhor, se eu quero uma pecinha ultra bonita, aí seria resina. Por que eu digo isso? Porque para você atingir um nível de uma peça de miniatura, ter uma boa resolução, é muito difícil, né? Não é do dia para a noite, eu consegui depois de quase um ano. Então, é uma coisa que, tipo assim, dá para fazer? Dá. Mas, logicamente, com a resina fica muito melhor, beleza? Então não vou usar esse site aqui, Kim? Vai, lógico que vai. Por quê? Aqui, por exemplo, tem alguns menus, né? O Tribes, que nós estamos aqui já, por exemplo, né? Aqui tem o Explorer, né? De explorar. Então aqui, ó, abre várias categorias. E aqui sim que é o interessante. Então, por exemplo, Education, né? Educacional. Que eu já vi bastante coisa que eu baixei já aqui, por exemplo. Biologia, Química, Design, Tecnologia, História, objetos por Patrick McLaren, né, e seu estudante,
matemática, física, posso ter uma ideia e vários outros aqui. Então vamos supor que eu abri física, porque quem não sabe, né, dou aula de física. Daqui, por exemplo, além de ele dividir por categorias, ele divide aqui dentro da física, né, por segmentos. Por exemplo, é o Kindergartens, deve ser o como é que chama? Antes do fundamental, é o pré-escola. O elementary deve ser realmente o fundamental. Middle school deve ser o ensino médio. High school deve ser ou uma continuação do médio ou uma faculdade, né? Mas acho que deve ser, por exemplo, uma escola ainda. Então aqui, por exemplo, middle school, que é onde a nossa mente, né, busca mais. Aqui, por exemplo, tem um motor de combustão interna. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou dando uma aula de termodinâmica e estou com o assunto de motores a combustão interna. Então eu viria aqui, baixaria o STL aqui, imprimiria, aqui são várias peças aqui, certo? Aqui, ó. São várias peças aqui, não são uma peça só. Imprimiria as pecinhas, montaria o motor e iria para a sala de aula e falar aqui, gente, ó, vamos hoje ter uma aula de motores a combustão interna. Aí teria já esse motorzinho na mão dos alunos. E como eu consigo mexer da parte aqui, eu conseguiria ver, logicamente, o motor funcionando. Então, olha como é que incrementa a sua aula, por exemplo. Se no caso, logicamente, né, você for dar aula. Ah, mas eu não sou professor. Não tem problema. Eu venho aqui, por exemplo, em gadgets, por exemplo. Aí tem várias coisas aqui, ó, mecanismos aqui, ó. Também é interessantíssimo aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, aqueles headset, por exemplo, do Batman. Aqui, por exemplo. Aqui eu tenho aqui um suporte para controle do Switch, por exemplo, né? Suporte para cabo do iPhone. Então aqui tem várias coisas aqui. Então você vem aqui no Explorer, por exemplo, e tem várias categorias. Aí, como o próprio nome diz, basta você explorar as categorias. No Story realmente são os pagos, né? Que aí entra naquela parte de miniaturas, de action figure, por exemplo, e de board game, né? Aqui também tem categorias aqui, né? Vamos para Sci-Fi Universe. Aqui, por exemplo, aqui interessante também. Mas aqui no caso são pagos, né? Já no Explorer são de graça. Daqui para cá, Frontiers, PDF, Canvas, Community, My Manufacturer Plus e o Physical, que já acho que não seria interessante para vocês verem agora. Mas vocês podem, logicamente, quando você estiver no site, olhar, né? Mas explorem aqui, né, no Explorer, que vai ter bastante coisa legal aqui para imprimir. Tanto coisas científicas, né, de educação, quanto porcarias, né, como gadgets, por exemplo. Então esse aí foi o nosso site do My Mini Factory. Então, próximo site é o Thingiverse. Então, quando abre aqui, ó, já vê Ultimaker, né? Ultimaker, essa palavra eu já vi em algum lugar, né? Onde é que deve ter? Aonde eu escutei essa palavra, né? Ultimaker cura, né? Que é o nosso fatiador, que a gente vai usar aqui pra frente. Além do ter fatiador, ele tem um site, né? Que é o Thingiverse, que é deles também. E também tem a impressora deles, que é a MakeBot, por exemplo. Que é uma impressora fechada, certo? Muito boa, né? Só que ela é muito boa, ela é muito cara também. Então, mas, né? Se quer investir um dinheiro bom, eu investiria hoje, né? Numa MakerBot, por exemplo. Mas enfim, voltando aqui para nosso site. Aqui é basicamente a mesma coisa que os outros. Só que ele não é tão, por exemplo, igual, por exemplo, a gente pegou o GrabCAD. A gente viu um pouco que era mais para engenharia. Aqui não é, por exemplo, para engenharia. My Mini Factory, coisas miniaturas. Aqui também não é tanta miniatura. Então aqui é um pouco mais genérico o site, mais geral. Então aqui são, por exemplo, qualquer coisa vai ter aqui, logicamente. Então não vai ter uma característica predominante, igual tinha, por exemplo, o GrabCAD e nem o My Mini Factory, por exemplo. Mas vai ter coisas aqui de engenharia? Sim. Vai ter miniaturas aqui? Sim, também. Só que não tem uma característica predominante. Então aqui, por exemplo, tem um vaso de arte, né? Tem a mãozinha da mãozinha da família Addams, tem para carta de Uno, tem um dragão, por exemplo, que pode segurar a bolsa, aquela parte que segura o bico da impressora. Então aqui é bem variado, né? Aqui, por exemplo, um stand para o seu, um grip para o seu Nintendo Switch. Então aqui é bem genérico, mas ele é muito bom. Então se, por exemplo, vocês procurarem algum canal, geralmente eles indicam o Thingiverse, porque ele é um dos mais famosos e o seu repositório é muito grande também, né? Então aqui, por exemplo, vou pesquisar. Vamos pesquisar aqui, por exemplo, Pokémon de novo. Pokémon. Aqui, ó. Então aqui, por exemplo, temos Charizard, Pikachu, Dragonite, Bulbasaur, Squirtle, né? Eevee,
os Pokémons, né? Ah, eu quero baixar, ó, Charizard. Charizard? Charmander, né? Viajando aqui, Charizard grandão. Aqui o Charizard, pá, quero pegar ele aqui. Vem aqui. Então aqui tem o Charizard, né? A parte dele 3D e aqui a parte do STL. Aí eu venho aqui, tem File, e venho aqui simplesmente e faço um download. Coloco o meu fatiador, que é o Ultimaker Cura, né? E aí fatio, configuro para com suporte às vezes, precisar aqui no caso, né? E aí manda imprimir e pronto, só que beleza, tá feliz da vida, né? Ah, mas só tem isso aqui? Não. Vamos voltar aqui, por exemplo. Aqui, por exemplo, eu tenho populares, tenho aqui as categorias, por exemplo, né? 3D Printer, acessórios, Third Parties, arte, gadgets, fashion, hobby, household, learning, models, tools and games, others, né? Mas, se eu quiser, por exemplo, eu tenho aqui em cima, opa, não quero Ultimaker, muito obrigado. Se eu ver aqui em cima, por exemplo, na direita, eu tenho aqui, ó, explorar de novo também, e education também, igual eu tinha ali, por exemplo, no GrabCAD, né? Mesma coisa, arte, engenharia, geografia, história, linguagem, que é português, tecnologia, special education, ciência, matemática e resetar. Então aqui no ciência, por exemplo, aqui ó, tem um crânio de um T-Rex, por exemplo. Quando eu imprimi o meu, eu fiz aqui na pesquisa direto, né? Aqui no caso ele deu já na parte de ciência, né? Elementos da tabela periódica, relógio, aqui é o making música, é uma falta, deve ser, né? Então aqui tem vários STLs de ciência, ou com alguma coisa científica, né? Aqui, por exemplo, é uma categoria de ciência. Isso aqui já viu em algum lugar, né? Tinha aqui no último, não viu isso aqui? Eu acho, né? Aqui, por exemplo, fase da Lua, aqui tem aqui, ó, aquele negócio do conservação de energia, por exemplo, mecânica, né? E por aí vai, né? Átomos, parte de você fazer litografia, né? Ah, okay, mas não quero isso, não gosto. Quero matemática. Então aí na matemática, tá aqui tem várias coisas de matemática, né? Nunca vi isso, aqui é um robozinho, por exemplo. Esse robozinho aqui, o que ele faz? Então o robô, tá, beleza, que mostra as partes dele, que são impressas separadamente. Aí tem um videozinho aqui, tem um servo motor aqui, deve ter um Arduinozinho aqui, ou um ESP, por exemplo, né? Aqui vamos ver se ele vai abrir. Vamos ver, ele anda, né? Vamos ver o que ele faz. Bota pum, anda. Olha, interessante. Ó, caiu. Ixi. Então, ele é um robô. Então, para quem gosta de criar, né? Robôs, né? Uma parte mais maker. Então aqui também tem aqui, ó, código. Ixi, o tamanho do código, Deus me livre. E isso aqui em Scratch, hein? Se fosse em programação, seria um monte de keyboard control. Ah, pelo teclado também, por exemplo. Ah, interessante. Até esse robôzinho aí, como é que funciona. Então, aqui, por exemplo, o repositório é grande também, né? Então, voltando para o Ultimaker aqui, ele tem essa pegada. Você escolhe um arquivo, baixa o arquivo, fatia no Cura e manda imprimir. E fica feliz. Então, este site aqui é um dos mais famosos. Eu acho que é um site que você achar a maioria das coisas que você quiser achar, por exemplo, né? A não ser que seja alguma coisa mais voltada, por exemplo, para engenharia, que aí seria realmente no GrabCAD, ou no Minifactory para você achar miniaturas. Mas esse Thingiverse aqui é bem completo, beleza? E o último, não menos importante, é o Thanks. Acho que é assim que se fala, né? Em inglês tá afiado ainda, hein? Let's find things. Aqui vamos achar coisas, né? Que é things, né? Mas, beleza. Aqui, ó, já dá na cara aqui. Vamos ver aqui no Thingiverse uma coisa que não tem, né? Que não tem, não tem. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte, ó. Aqui no Thanks, por exemplo, tem 15 milhões de modelos avaliáveis. Avaliáveis não. Disponíveis para você pesquisar, comprar e colaborar. Olha que bom, até colaborar, por exemplo, né? Ou seja, quer dizer o quê? Que aqui tem modelos que são de graça e alguns são pagos, né? Mas hoje em dia, vou falar a verdade, não está muito caro os modelos não. Logicamente o dólar está alto, mas... Você pensar, por exemplo, eu vou comprar uma peça... Quebrou, por exemplo, o pé da minha cama. Eu vou na loja e compro por R$30, por exemplo, né? Eu talvez tenha aqui o modelo da minha cama, né? Tô chutando, né? E tem a peça. A peça aqui sai, por exemplo, $3.
Se for 3 dólares vezes 5, dá 15 mais ou menos reais, né? Então sai metade do preço, né? Da sua. Da comprar uma peça. Ah, mas tem um filamento. Sim, tem um filamento, né? Mas não sai 15 reais o filamento, por exemplo, né? E isso contando que seja 30 reais a peça, né? Se for mais, só um pouco mais caro. Então, acho que não é todo mal comprar, né? Você vai numa loja, num shopping com um boneco hoje, action figure, 500 reais. Você pode fazer o seu aqui, por exemplo. Vai ficar igual? Não vai ficar igual, né? Mas para quem não tem 500, né? Já quebra um galho. Enfim, voltando aqui pro nosso Things, por exemplo, é mais ou menos a mesma coisa, né? Tem aqui sempre o layout de algumas peças. Aqui tem uns botões que você pode filtrar algumas coisas, por exemplo, né? Igual todos têm. Mas tem um diferencialzinho aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero de novo Pokémon. Pokémon, vai dominar o vídeo hoje. Pokémon. Eu copiar e colar logo, né? Aqui, por exemplo, eu quero esse Pikachu. Vou apertar esse Pikachu aqui, ó. Pokémon Collection. Apertei. Ó, 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 oh, meu Deus. O que aconteceu aqui? Ué. Não tá no Things, porque tá no Thingiverse. Vou de novo, acho que eu apertei o botão errado, hein? De novo, Pokémon Collection. Ó. O que aconteceu aqui? Basicamente, o Things, ele pega os repositórios de todos os outros sites. Aqui, por exemplo, eu posso ser um artista, colocar a minha criação tanto aqui quanto no Thingiverse, por exemplo. Só que aqui ele indica para lá, por exemplo. Então aqui, por exemplo, ó, nós vamos por exemplo, né? Pokémon. Aqui tem all, que é todos os que eu achar STL. Thanks only, ou seja, somente do Thanks, por exemplo. Como assim somente do Thanks? Porque, por exemplo, eu posso ter um artista que ele colocou a pecinha só aqui, né? Ou ele fez um cadastro aqui e está vendendo por aqui, ou está botando no repositório do site aqui, então, por exemplo. Então aqui só vai ter peças daqui dentro, mas tem nenhum site externo, por exemplo. E logicamente aqui tem websites externos, né? Ou seja, aí sim ele manda para outro site, Thingiverse, por exemplo. Aqui, Thingiverse, My Manufacture, por exemplo. Também aqui, ó. Tipo uns 20 aqui, né? 20 para dar um My Manufacture, por exemplo. É que eu falo, o Thingiverse, por exemplo, é um site muito grande. Ou seja, muito grande de popularidade também. Então não é só porque tem muita coisa, porque realmente as pessoas usam muito ele. A comunidade do Thingiverse é muito grande. É igual da Ender. Se eu pesquisar agora Ender 3 no YouTube, vai aparecer. Não, impressora 3D no YouTube. Vai aparecer uma Ender pelo menos. No mínimo uma Ender, né? Tem a mesma coisa com o Thingiverse, por exemplo. A maioria das pessoas usam o Thingiverse. E aí fazem aquela parte de retroalimentar. E geralmente no Thingiverse, as peças, os modelos são de graça. Diferente do CAD, por exemplo, do GrabCAD e do My Manufacture. Aqui são de graça. Não, o Thingiverse é de graça. Então aqui, por exemplo, no Things, eu tenho o quê? Eu tenho peças que podem ser de outros sites. É como se fosse uma loja que indicasse, né, as empresas ou sites que vendem peças. Mas, logicamente, tem peças aqui. Uma coisa interessante também aqui, deixa eu pegar aqui agora uma coisa diferente para mostrar para vocês. Arduino, por exemplo. Aqui tem o diferencial, né? Então, por isso que ele também é muito bom. Então, eu vou pegar o que eu tinha visto. Cadê? Será que é? Deixa, aqui, por exemplo, isso aqui. Arduino Nano. Ah, mas aqui não quero no cabe, não. Quero no Thanks Only. Tá aqui, ó. O Thanks Only Arduino Nano, por exemplo. Aqui, ele me dá a possibilidade de eu olhar a peça. Então aqui, por exemplo, ó, com o botão esquerdo do mouse, eu pego aqui, ó, e giro a minha peça aqui, ó, e vejo com detalhe a minha peça aqui, por exemplo. Então quem projetou deu a liberdade para fazer isso daqui. E olha que coisa interessante também, eu posso aqui, ó, explodir a peça. Como se explodiu, botar fogo? Não. Ela vai aqui, ó, separar a peça aqui, ó. Então para quem gosta disso daqui, ó, é muito interessante. Aqui, ó. Então você vê cada peça ali, ó. Ou seja, talvez, eu não sei desenhar, né? Mas ele modelou isso, depois isso, foi juntando tudo, por exemplo, né? Aí juntou tudo dentro daqui. Ah, eu vou conseguir as peças separadas? Não. Você vai conseguir o arquivo junto, né? Tá aqui, por exemplo, Arduino Nano V1 STL. Então é isso aqui, ó.
por exemplo. Dá para explodir? Não dá, tá vendo? Porque é um STL. Aqui é outro tipo de arquivo. Pode ser CAD, por exemplo, né? Que for feito no AutoCAD ou no Solid, não sei qual que é o formato. Mas aqui, por exemplo, STL, não dá para fazer isso aqui, por exemplo, né? Explodir, por exemplo, a peça. Aí eu venho aqui de novo, download, e boto para imprimir minha peça, por exemplo. Vai imprimir isso daqui, por exemplo, né? Isso aqui, por exemplo, seria para eu estudar o desenho, ou melhorar o desenho, ou fazer alguma coisa, por exemplo, né? Acho que quem proporcionou isso daí foi quem desenhou a peça, que foi o Joel Skerman. Esse maluco aqui. STT, by Joel Skerman. Então, se eu abrir aqui, por exemplo, vai aparecer as pecinhas dele. Aqui, ó, tem Arduino, tem essa aqui, outra pecinha aqui, por exemplo. O que é isso daqui? Isso aqui não tem falando. É o 3W MacBook. Ah, deve ser alguma coisa pro Mac, né? Obviamente, né? Aqui as pecinhas dele, por exemplo. Não tem tanto. Olha o mouse aqui, por Logitech. G604, por exemplo. Então o Thugs, por exemplo, gente, é isso daí. Eu tenho um repositório do repositório. Daqui vai me indicar os sites, tem uns deles também, mas vai indicar os sites aí. Beleza? Então esses aí foram alguns pra gente mostrar. Foram 1, 2, 3, 4 sites aí. Logicamente existem mais sites, mas para vocês começarem, acho que esses 4 aí, né? São bem diferentes, bem distintos, né? Por exemplo, o GrabCAD é para uma coisa, uma Minifactory é para outra coisa, o Thingiverse é para outra coisa ainda, e o Thanks é o que junta mais ou menos tudo num site só. Eu uso muito o Thingiverse e o GrabCAD, beleza? Então, essas foram algumas dicas de sites para vocês poderem baixarem o STL de vocês para fazer as suas impressões, beleza? Então, até a próxima aula e até mais!